Olá, bem-vindo ao nosso último dia do Desafio Protetor Animal 10K. Eu sou Leandro Palmarini e também, como vocês, amo os animais, sou fundador da ONG Bicho Legal e criador do método Missão Líder Pet. Fico muito feliz que você tenha ficado comigo até aqui e vamos juntos para o fechamento desse nosso encontro. Com o conteúdo que finalizaremos hoje, espero realmente ter ajudado bastante na missão de cada um de vocês e que seja realmente um marco de mudança na sua trajetória de amor aos animais. Pessoal, eu quero lembrar que hoje teremos o tão esperado sorteio dos prêmios surpresa, que são 2 prêmios surpresa, e da Caminha Pet, que aliás é uma linda Caminha Pet. E vai ser ao final dessa aula, então por favor fiquem comigo até o final da aula. E a regra é, só poderá participar quem estiver presente no momento do sorteio. Então fica comigo até o final. Você não pode perder essa chance. Já ficamos juntos aí por 2 dias durante o nosso desafio, onde eu estou mostrando como é possível se estruturar e conseguir pelo menos de 3 até 10 mil reais todos os meses para poder ajudar muitos animais. Você está aprendendo passo a passo para alcançar esse objetivo através de um método baseado na minha experiência pessoal, junto à ONG Bicho Legal também, e também nos inúmeros casos de sucesso dos protetores independentes. E o exemplo que eu compartilho contigo vem através da própria ONG Bicho Legal, onde já ajudamos mais de 10 mil animais até agora, mantendo sempre, ao longo desses quase 20 anos de existência, a saúde financeira para poder sempre crescer a cada ano e poder ajudar cada vez mais animais. Na aula de hoje nós vamos aprofundar um pouco mais no método, fechando com o ciclo da prestação de contas, que é o fator responsável para que a gente consiga manter as parcerias e a consistência na arrecadação, qualquer que seja a forma de obtenção de recursos utilizadas, assunto que vimos ontem na aula de ontem, na aula 2. Uma prestação de contas transparente é importantíssimo para consolidar a confiança das pessoas, empresas e doadores parceiros. Isso tudo fortalece a possibilidade de recursos recorrentes e constantes para que você consiga ajudar ao longo dos meses cada vez mais animais. Já vamos iniciar o conteúdo de hoje, mas antes, rapidamente, eu quero responder para vocês algumas perguntas que me fizeram ontem durante a aula 2. Já agradeço a Silza, o Cláudio e a Vânia pelas perguntas. Pergunta 1. O que tem ocorrido muito é a existência de pessoas usando a proteção animal para benefício próprio e isso atrapalha a todos nós que de fato trabalhamos em prol dos animais. Como eu posso trabalhar essa questão? Bom, respondendo a essa pergunta, infelizmente muitos realmente utilizam a causa, porém devemos focar nas nossas próprias ações, para não nos paralisarmos e principalmente para não pararmos a ajuda necessária aos animais. Além do que, esses oportunistas acabam se entregando, pois suas ações não possuem consistência. Foque e faça o melhor em tudo aquilo que está no seu controle. O que não está sob o seu controle você deve relevar. Pergunta 2. Somos uma ONG com cerca de 40 cães e já chegamos a ter 80. Hoje, devido à falta de estrutura, não recolhemos mais animais. No entanto, gostaria de iniciar campanhas para ajudar mensalmente protetores independentes. Consigo fazer isso? Sem dúvida. Aliás, todos que possuem determinado conhecimento ou expertise em uma área específica devem utilizar isso em benefício dos protetores independentes. É uma forma de ajuda extremamente importante para eles, cada um na sua expertise. Como exemplo, aqui em Jundiaí nossa ONG possui parceria com cerca de 12 protetores independentes e os ajudamos na realização dos eventos, ofertando vagas nos mutirões de castração 3 em 1, que a ONG realiza, nas divulgações, nas doações de ração e medicamento, enfim, em várias ações esses protetores são muito parceiros da nossa ONG. Pergunta 3. Eu sou protetora de animais, não apenas de cães e gatos. Vi protetores rifando porco para ajudar cães. Isso não seria muita hipocrisia? Como abordar essa situação? Realmente não faz sentido. O ideal é tentar sensibilizar, pois não faz sentido ajudarmos animais cujo prêmio será o sacrifício de outros animais. Vamos agora para a pergunta 4. Não é tão simples assim conseguir convênio com a prefeitura, tem muita burocracia. Realmente, e a minha resposta é o seguinte: a burocracia faz parte do poder público e temos que lidar com isso. Como falei na aula anterior, convênios com o poder público é uma das formas que possui a maior possibilidade de arrecadação de recursos.
Se uma ONG tem toda a documentação em ordem e um trabalho exemplar, isso facilita demais na obtenção desses convênios. Pergunta 5. Gostaria de saber um pouco mais sobre crowdfunding. O crowdfunding, que falamos na aula de ontem, na aula 2, é uma das formas, de arrecadação de recursos e é o financiamento coletivo de uma iniciativa, a partir da colaboração de uma comunidade de pessoas que investem recursos e que possuem interesse no resultado final, no sentido de ver aquele projeto prosperar. Temos muitas plataformas hoje na internet especializadas em crowdfunding. Também vale procurar na internet um material bem legal que eu vou indicar aqui, que o Sebrae possui sobre esse assunto. Então joga lá no Google e procure que vocês vão ver uma cartilha bem bacana sobre isso. Agora eu gostaria também de acrescentar 3 fontes de obtenção de recursos a mais de tudo aquilo que nós vimos ontem, sendo que 2 delas foram mencionadas por vocês mesmos aqui na aula de ontem. A Cristina Botelho, venda de materiais recicláveis como lacres e tampinhas. Sensacional, Cristina. Além de conseguir recursos com isso, você está dando um grande exemplo e ainda ajudando o meio ambiente. A Vandréia, produção e venda de produtos de artesanato. Vou até complementar aqui a ideia da Vandréia. Esses produtos produzidos podem conter também a identificação, o logo da ONG de vocês, mensagens aí de proteção aos animais, tudo isso para fortalecer a imagem da própria entidade de vocês e o trabalho de vocês. Então, parabéns aí, e realmente essa é uma grande fonte de recursos. E a última forma de arrecadação que quero acrescentar, e não falei na aula de ontem, e que é uma fonte de recursos super importante, por sinal, são as ações autossustentáveis. O que é isso, Leandro? São ações que por si só se sustentam sozinhas do ponto de vista financeiro, como, por exemplo, os famosos mutirões de castração a baixo custo, por exemplo. Dado o volume de castrações realizadas em um mutirão, vocês conseguem reduzir muito o custo de cada castração e ajudar boa parte da população que possui baixa renda, por exemplo. Aproveitando também, aqui eu quero acrescentar 2 formas de atuação extremamente importantes que não falei ontem e que vocês também podem desenvolver aí na cidade ou na região de vocês e com um impacto gigantesco na vida de muitos animais. Aqui não estamos falando das receitas, ok? Estamos falando da atuação. Primeira forma que não falei ontem, tutoriais. Vocês podem desenvolver como fazemos aqui através da nossa ONG e dá super certo. Então aqui alguns exemplos de tutoriais para, por exemplo, como denunciar casos de maus tratos com todos os telefones e canais de denúncias possíveis, mostrando também nesse mesmo tutorial as penas atualmente existentes para quem comete maus tratos. Um outro tutorial com passo a passo de como a população pode utilizar os canais, portais e redes sociais de vocês para anunciar os animais achados, os animais perdidos e os animais que estão para doação. Um outro tutorial importante de como as pessoas podem solicitar castração a baixo custo junto à rede de veterinários que vocês podem ter aí na cidade de vocês. Também é uma ajuda muito importante, porque muita gente às vezes pode pagar um pequeno valor da castração e aí isso é uma forma de alcançar essas pessoas que estão precisando realmente dessa castração. Um outro tutorial é de como a população pode participar do mutirão de castração a baixo custo ou a custo zero realizado pela entidade de vocês. Enfim, você pode desenvolver tutoriais para cada uma das formas de atuação. Isso gera uma economia de tempo enorme e facilita muito o entendimento da população que irá demandar aquele serviço da ONG de vocês ou da entidade de vocês. Esses tutoriais podem e devem ser disparados para os grupos e contatos de WhatsApp também, além das redes sociais, deixar exposto principalmente os casos de como denunciar casos de maus tratos. Isso com certeza é uma ação de utilidade pública e que vocês alcançam um grande número de pessoas. Uma segunda ação extremamente importante são os mutirões de castração, que aqui em Jundiaí nós chamamos carinhosamente de mutirões 3 em 1. Mas por que esse nome, Leandro? Porque no mesmo mutirão nós castramos, identificamos os animais com microchip, enquanto isso, essas famílias que estão lá esperando, elas assistem um filme de pós-responsável, com dicas de alimentação, saúde e bem-estar animal. Essa é uma ação fantástica e que recomendo. Esses mutirões podem ser feitos a custo zero, a partir do momento que vocês se estruturarem e começarem a receber recursos de convênios da prefeitura ou do governo do estado, ou até mesmo das emendas parlamentares, ou também
podem ser realizados a baixo custo como uma ação autossustentável que acabamos de falar aqui. Só para vocês terem uma ideia, em relação aos mutirões 3 em 1, nós já estamos no nosso 27º mutirão 3 em 1. Eu sou fã de carteirinha dos mutirões 3 em 1 pelo impacto extremamente positivo que provocam no bem-estar de uma grande quantidade de animais na cidade. Agora, pessoal, vamos recapitular rapidamente o que falamos nesses 2 dias. Isso é importante para vocês fixarem todas essas dicas que eu passei. Vimos primeiro a importância do ciclo: planejar, executar e prestar contas para sustentar o objetivo proposto, ou seja, todo mês vocês terem recursos para poder ajudar os animais. Outro ponto crítico que vimos foi sobre a manutenção das finanças pessoais de maneira controlada e separada da missão de ajudar os animais. Detalhamos um pouco a respeito do planejamento, onde mostrei o caminho e as perguntas que nos ajudam a ter a clareza necessária para traçar o objetivo. As perguntas que comentei com vocês são: o que vamos fazer? Por que vamos fazer essa ação? Quando começa e quando termina essa ação? Aonde essa ação vai ser feita? Quem vai fazer? Como essa ação será feita e quanto custará essa ação? Falamos também sobre o entendimento da sua situação atual e do ideal que você busca, sempre baseado na sua vocação, sempre baseado naquilo que você mais gosta de fazer. Não esqueça que a sua vocação pode estar ligada a qualquer uma das frentes de atuação na causa animal, que já falamos também. Por exemplo, resgate, defesa de maus tratos, acolhimento temporário ou abrigo, trabalho preventivo como os mutirões de castração, feiras de adoção, palestras educativas, enfim, existem outras formas aí que vocês também podem ajudar os animais e bolar aí na cidade de vocês para que tenha um impacto muito grande na vida desses animais. E também nós não podemos esquecer jamais das diversas outras espécies de animais que também podem ser ajudados. Sempre pensamos nos cães e gatos, mas muitas vezes nos esquecemos dos silvestres, das aves, dos animais marinhos, dos animais de grande porte, como os cavalos, por exemplo, que também na maioria das cidades temos muitas situações de maus tratos, situações horríveis e que cada um de vocês pode ajudar a melhorar isso. Na aula de ontem também falamos da fase da execução, das 12 formas de arrecadação que compartilhei com você e mais as 3 formas que já vimos aqui no início da aula de hoje. E também da grande oportunidade de arrecadação que poucos conhecem, que é através da captação de recursos governamentais, seja através dos convênios ou seja através das emendas parlamentares. Um recado super importante: se você não assistiu às 2 aulas anteriores, eu peço por favor que você assista às aulas 1 e 2 antes de assistir a aula de hoje. Isso é para garantir que você possa acompanhar toda a metodologia proposta, pois essa sequência tem uma lógica, tanto na obtenção dos recursos, sem correr nenhum risco de perder os detalhes mais importantes, e também para você saber o passo a passo de implantar as ações aí na sua cidade e na sua região. Gente, ainda antes de entrar no conteúdo da aula de hoje, eu quero novamente agradecer as muitas mensagens de apoio que eu recebi de muitos de vocês e que estão participando desse desafio. São muitos os inscritos para o desafio. Isso é uma prova que temos realmente muitas pessoas que são sensíveis à causa animal e que querem realmente fazer algo por eles. Nem todos conseguem estar no horário exato na aula, mas como as aulas ficam disponíveis por mais alguns dias, isso acaba facilitando para que as pessoas que não estão aqui nesse momento possam assistir. Vou compartilhar mais algumas das mensagens aqui para mostrar para vocês, né, esse apoio, esse grupo de pessoas dessa corrente do bem que verdadeiramente gostam dos animais. Vou compartilhar aqui mais algumas das mensagens para mostrar para vocês. Continuando, você pode me falar assim: entendi tudo o que vimos até agora, Leandro. Fiquei animado, mas vira e mexe, ainda fico inseguro, com falta de tempo, com a falta de recursos, com a falta de apoio da família e dos amigos, e isso muitas vezes acaba sendo um balde de água fria. E tudo isso me leva a duvidar do meu próprio potencial, me puxa para baixo e me entristece por não conseguir ajudar. Então, nesta aula nós vamos fechar o ciclo do planejamento, da execução e da prestação de contas com transparência, pilares fundamentais para o êxito na arrecadação e nas ações de proteção. Porque assim, você vai entender que o que estou ensinando não é mágica, é a maneira como as pessoas e empresas de sucesso realmente funcionam.
E na causa animal não pode ser diferente. Portanto, o que estou compartilhando aqui contigo é o segredo para você tornar a sua ajuda algo profissional e garantir que você não vai se enrolar com o tempo, nas questões de dinheiro e com outros recursos necessários, como a falta de pessoas para ajudar, de voluntários, etc. Você tem que parar de adiar seus sonhos e colocar o que eu te falei até aqui em prática e o mais rápido possível. Nessa altura do campeonato, você também pode estar se perguntando: o que mais ainda preciso fazer para separar minhas finanças pessoais das finanças da missão de ajudar os animais? Como te falei nesses 2 dias, uma vez que você definiu pelo menos 3 formas de arrecadação dentre as mais de 10 formas que abordamos, coloque em prática, defina as formas de atuação com a clareza das quantidades de animais que serão impactados por aquela ação, e esse ciclo não pode parar mais. Aliás, ele não vai parar. Portanto, é essa definição e essa clareza inicial que vão te mover a não parar mais na sua ajuda e na sua missão de ajudar os animais. Mantenha as 3 ações de arrecadação como base em um calendário de ações que faça sentido para você. Tenha consciência que você não vai conseguir resolver todos os problemas do mundo, mas nas situações em que você atuar, você vai dar o seu melhor para tentar ajudar naquela situação específica. Pense naquele animal que você conseguiu ajudar ou castrar, ou naquele animal que estava preso em uma corrente o dia todo e você conseguiu conscientizar a família que aquilo era maus tratos, e hoje esse animal fica solto o dia todo, fica brincando, correndo nessa casa. Você fez a diferença na vida daquele animal. E qual o valor disso? Isso não tem preço. O importante é você começar. E vejam que forma simples e fácil de começar, através da educação, da sensibilização de uma família quanto a um caso de maus tratos. Imagine essa mesma ação sendo ensinada em todas as escolas do seu município. Quantos animais deixariam de sofrer? E as crianças, que são um dos maiores elos de transformação, de mudanças de hábitos dentro da própria família. A educação transforma. Então pense também nessas formas. A educação é imprescindível no tocante à proteção animal. Um dos pontos mais importantes para gerar a recorrência das doações, ou em outras palavras, a constância dos valores arrecadados todos os meses, é garantir a confiança dos envolvidos no processo, ou seja, quem doou precisa saber o que foi feito com aquele valor. Onde foi empregado, se realmente foi destinado para o objetivo proposto, em quanto tempo e qual o resultado da ação. Se pensarmos no exemplo da pizza que usei ontem, teremos que mostrar a comprovação inteira dessa ação. Temos a obrigação de informar e mostrar através de imagens, de vídeos ou até mesmo de informativos para todos que ajudaram comprando as pizzas. Quantas pizzas foram produzidas e quantas foram vendidas e o resultado da contribuição de cada um deles. A compra dos alimentos para os animais, aí já na parte da ação que foi feita com os recursos da venda das pizzas. Os animais foram alimentados, castrados e vacinados, os comprovantes de pagamento da casa de ração, do veterinário, etc. Mostrar também os voluntários trabalhando, enfim. Tudo que você tiver de provas para cada uma dessas etapas dessa ação deve ser registrado e compartilhado com os doadores e patrocinadores e voluntários e com a comunidade em geral, para que você possa expandir cada vez mais essa credibilidade e conquistar ainda mais apoiadores na sua próxima ação. Mas Leandro, como vou divulgar? Para isso, na verdade, hoje todos sabemos a importância das redes sociais, que nos ajudam bastante nessa tarefa, e também o próprio WhatsApp. Você também pode usar o Instagram, o Facebook. Você deve criar também um banco de dados de todos os seus doadores diretos, por exemplo, quem comprou a pizza nesse caso, com e-mail, com telefone, e você pode enviar uma mensagem diretamente para eles, agradecendo através do grupo de WhatsApp criado com todos que contribuíram para essa ação específica. Todos nós ficamos felizes com carinho e gentileza, ainda mais recebendo um agradecimento com provas de que a doação foi bem empregada e que o resultado para aqueles animais foi muito gratificante. Então, você tem que manter na sua cabeça que o maior investimento que você vai fazer na causa animal é a dedicação do seu tempo ou de parte dele, caso você tenha alguma atividade ou emprego paralelo, para o bem dos bichinhos.
Portanto, além de passar pelos já tão famosos planejar, executar e prestar contas, que você já não aguenta mais me ouvir falar, considere os momentos felizes, os momentos de integração e de carinho com os animais que vocês vão ter ao longo de todo esse processo. Essa mudança de mentalidade é o que vai fazer você virar o jogo, atuar de forma diferente, profissional e com menos sofrimento emocional. Importante, me aguarda até o final desse vídeo que tem uma surpresa incrível sobre os materiais das aulas, da aula 1, da aula 2 e dessa aula, sobre o e-book e também sobre o sorteio, é claro, que estão todos esperando desde o primeiro dia de aula. Beleza, falamos do exemplo da pizza, que como outras formas de arrecadação são mais simples e não precisam de uma ONG estruturada e com o CNPJ. Assim você pode começar mesmo sem nunca ter atuado. Lembre-se, é importante estar cercado de pessoas que compartilham dos seus ideais, como falamos no primeiro dia. Um grupo de pessoas verdadeiramente engajadas faz toda a diferença. É a famosa corrente do bem. Mas você pode me dizer que já fez ações como essa e não arrecadou o quanto precisava, ou essas ações dão tanto trabalho que fiz uma vez e acabei desistindo. Pense um pouco, quando você fez essa determinada ação ou algumas dessas ações, você utilizou uma metodologia estruturada, pensando em cada detalhe, desde o planejamento da ação até a implantação final, prestando contas também para todos que ajudaram após a realização de cada uma dessas ações, conforme as dicas que eu compartilhei aqui contigo, principalmente dessa aula. Esse é o segredo de ter uma ação bem-sucedida, com resultado positivo. O planejamento vai alinhar a sua expectativa com a necessidade de ajuda e também com a realidade das entregas e dos serviços que vocês vão prestar. Assim, vocês vão conseguir minimizar a frustração e potencializar a satisfação da ação com base nos resultados alcançados. Tá bom, mas Leandro, tenho um trabalho em tempo integral e não consigo me dedicar a algo tão intenso. Ok, eu te entendo, mas mesmo assim, uma das tarefas da ação pode ser feita por você, como estruturar o cronograma ou, no exemplo da pizza mais especificamente, trabalhar apenas no dia da entrega ou simplesmente vender. Enfim, as demais atividades podem e devem ser feitas por mais pessoas, aquelas que mencionamos acima, e vão te ajudar a não deixar a peteca cair. Então faça exatamente aquilo que você pode fazer, mas faça para ajudar esse grupo a implementar essa ação específica. E se você ainda não tem uma rede de apoio estruturada, nada como iniciar por aí, ajudando quem já tem uma rede inicial e aprendendo com essas pessoas e com esses voluntários. Busque ONG na sua cidade ou no bairro, busque vereadores eleitos na causa animal, busque o calendário de eventos beneficentes na sua região ou apenas pergunte no seu trabalho ou no seu hall de amigos quem poderia estar contigo nesse projeto, como eu fiz lá em 2005. Você vai me dizer, puxa, que legal, mas estou desempregado, cheio de dívidas, como vou começar? Isso não é para mim, pois vou arrecadar dinheiro para ajudar os animais que amo, mas eu não tenho nem para mim no momento. Observe que em nenhum momento falei para você investir o seu dinheiro nas ações. Como estou falando desde a primeira aula, devemos separar claramente as nossas finanças pessoais das finanças da missão. A minha sugestão é que você comece ajudando ou comece buscando uma rede de apoio, uma ONG ou um protetor independente para ajudar como apoio a esses protetores e quem sabe dessa própria rede de apoio também pode surgir uma oportunidade de trabalho remunerado e até mesmo ideias para você colocar em prática na sua vida pessoal. Isso com certeza vai te dar uma motivação necessária a partir dos resultados que você vai ver com seus próprios olhos para você começar a estruturar a sua forma própria de ajudar, escolhendo aquelas 3 fontes de receita que eu falei na aula 2, sendo uma delas obrigatoriamente uma fonte de receitas recorrente, você escolhendo as formas que você vai ajudar com base na sua vocação, conforme falamos na aula 1, com a atividade de colocar tudo isso nos 2 lados da sulfite, situação atual, ou seja, a fotografia de como você está hoje, e do outro lado a situação pretendida, ou seja, aquilo que você espera fazer para ajudar os animais. Volto mais uma vez a pedir para vocês, quem ainda não viu as aulas 1 e 2, voltem lá, assistam o quanto antes para entender o que estou falando, pois elas irão sair do ar nos próximos dias.
Eu sempre falo que quando começamos a ajudar, seja qual for a causa, o universo sempre conspira a favor. Portanto, apenas comece. E quem nunca atuou também pode estar se perguntando: Leandro, adoro os animais, porém nunca atuei. Será que consigo mesmo começar do zero? A resposta é simples. Todos um dia começaram do zero e você também poderá começar e ter muito êxito nisso. Aqui com essa metodologia que passei nas 3 aulas, você tem a grande oportunidade de começar de forma 100% estruturada, gerando resultados incríveis desde o início e fazendo a diferença na vida de um grande número de animais. E você não vai precisar se endividar para fazer isso, desde que siga exatamente o que eu ensinei, o passo a passo. Compartilhei com vocês aqui meus anos de experiência. Eu não espero realmente que seus receios desapareçam como que por um passe de mágica. É uma questão de metodologia, disciplina e trabalho em equipe, além de muita organização. Você já pode perceber que muitos protetores conseguem realmente trabalhar no que amam, com mais tranquilidade e ajudando um grande número de animais. Nós, voluntários da ONG Bicho Legal, também. Te mostrei quantas ações são possíveis, quantos animais já foram ajudados. E quantos ainda estão esperando pela sua ajuda? Seja com ações mais simples ou com as ações que envolvem mais recursos, como os convênios com as entidades governamentais e as emendas parlamentares. Eu sei que esses 3 dias foram cheios de muita informação e que você pode achar ainda difícil abrir uma ONG com CNPJ. Como falei na aula de ontem, é mais fácil do que muita gente imagina. A burocracia existe, porém não é um bicho de 7 cabeças. Para você ter uma ideia, um bom contador, simplesmente um bom contador, que pode ser até um amigo, um familiar, te ajudando, e a elaboração de um estatuto da sua entidade que está sendo criada, uma ONG, uma associação, uma OCIP, que é bem focado nos objetivos e nas formas de atuação que vocês pretendem, são os 2 pontos principais. Por exemplo, o Estatuto da ONG Bicho Legal, ele não prevê abrigo para animais, mas nem por isso deixamos de ajudar os protetores individuais, que são nossos parceiros e fazem o trabalho de acolhimento e o trabalho de recuperação de cada um desses animais. O nosso estatuto é focado em ações preventivas, como os mutirões de castração, que incluem a identificação dos animais e a parte educativa, como já falei no início desse vídeo, organização das feiras de adoção para ajudar os protetores independentes, palestras educativas nas escolas, nas creches, eventos educacionais para a população envolvendo os pets, enfim, o nosso leque de ações é grande. Com essa forma de atuação, mesmo sem ter abrigo, já conseguimos ajudar mais de 10 mil animais, como falei no início do vídeo. Mais uma vez vou reforçar que estar perto de quem compartilha do mesmo amor aos animais faz toda a diferença. Mas eu sei que na hora de planejar, executar e prestar contas, muitas variáveis podem tirar o seu foco. É como fazer uma dieta. Por mais que saibamos o que podemos comer e o que não podemos comer, na hora H, vai um pãozinho de queijo, só um pedacinho de bolo, enfim, é um dia, outro dia, e lá se foi todo o seu esforço de comer apenas salada para o brejo. Isso é porque nossa mente coloca objeções todas as vezes que tentamos fazer algo diferente. Então, para quem vai começar agora a atuar na causa animal, como para quem já atua, mas precisam melhorar ou até mesmo mudar a forma como estão atuando, será um desafio que envolve disciplina. Até por isso chamei o nosso encontro de Desafio Protetor Animal 10K. Sem disciplina, sem vontade e disciplina para fazer a diferença, a gente não vai chegar a lugar algum. Então guardem isso comigo, com vocês. Isso é um outro fator, a disciplina. Veja, o maior obstáculo na maioria das vezes somos nós mesmos. O medo nos paralisa. Não gostamos de errar, por isso não arriscamos. E assim ficamos impedidos de atuar e agir, de cruzar as fronteiras que ainda não conhecemos, mas que podem nos levar a um outro patamar. Outra causa do medo vem do nosso próprio receio do julgamento do que os outros estão pensando sobre nós. Dificilmente uma pessoa não passa por isso. Quando falamos da causa animal, essas emoções entram em contradição com o nosso sofrimento em ver os bichinhos sofrendo. Não se omita. É preferível você errar tentando e ajudar, mesmo que seja um único animal, começando do início, do básico, do que você se omitir e se arrepender depois. Eu posso te afirmar categoricamente, tendo um método para seguir, as suas chances de errar são muito pequenas. E é por isso que eu criei essa metodologia.
Eu não posso ficar com o conhecimento só para mim. Aliás, ninguém pode. Para quem quiser se aprofundar ainda mais, deixa eu te contar um pouquinho sobre o método presente no curso completo para se tornar um protetor 10K. O método é 100% online e você pode fazer de onde quiser, a hora que quiser, bastando ter apenas um acesso de internet. Se você está assistindo esse vídeo agora, então você terá todas as condições e não terá nenhuma dificuldade de acesso ao curso quando entrar nessa nova turma, caso esse seja o seu interesse. A metodologia Protetor Animal 10K surgiu para transformar a jornada de protetores ou aspirantes em algo simples, prático, capaz de ser implementado com um único passo de cada vez. Você conta com aulas em vídeo que explicam tudo, e tudo é explicado nos mínimos detalhes com um passo a passo para que aquela ação seja implementada de fato e dê certo. Desde como vocês farão para separar na prática suas finanças pessoais das finanças da missão, o planejamento, a implementação, tudo detalhe por detalhe, tanto das ações que visam trazer os recursos, quanto das próprias ações de ajuda aos animais, até também como você pode divulgar as ações realizadas, prestando contas de forma clara e objetiva. Quero acompanhar de perto suas ações como um mentor que lhe pega na mão e lhe auxilia a atingir os seus objetivos. As aulas ainda acompanham 4 super bônus para te apoiar nessa missão. Para você ter uma ideia, apenas um deles já fará com que você comece a atuar de forma tão efetiva, sem a necessidade de qualquer investimento inicial, e isso vai gerar um impacto enorme, muito grande na questão animal na sua cidade ou região. O conteúdo do programa é liberado semanalmente ao longo de 6 semanas, ou seja, você vai receber as aulas semanalmente durante 1 mês e meio. Isso para que você assista a cada uma dessas aulas e já aplique no decorrer da própria semana, se assim o desejar. Todo o conteúdo que você vai encontrar dentro da nossa plataforma foi elaborado a partir da minha experiência, ou seja, inclui tudo o que eu lapidei durante esses últimos 20 anos atuando na causa animal. E toda essa jornada começa no mapeamento da sua situação atual, como vimos exatamente na aula 1, onde eu vou conseguir identificar de uma vez por todas a sua vocação na forma de ajudar e arrecadar e os motivos que estão lhe impedindo de avançar em direção ao seu próprio objetivo. Vou te ensinar como você vai organizar as suas finanças de modo que você não se perca e acabe ficando em um beco sem saída. E tudo isso vale para você que tem um abrigo, que não tem abrigo ou até mesmo para você que está começando. Quanto vale um método que vai te levar ao resultado e que por si só vai se pagar sozinho se aplicado corretamente? Qual o valor de um conhecimento? Acontece que o tempo está passando, nada muda e daqui a pouco você vai estar na casa dos seus 30, depois 40, 50, 60, 70 anos, sem perspectiva nenhuma de melhora e mais do que isso, sem ter deixado um legado, sem ter se aprofundado na sua missão de vida. O certo é que você não fica mais novo a cada dia. Para alguns que já atuam e encontram-se com dificuldades financeiras, vocês já pararam para pensar quanto já se endividaram atuando de uma forma desestruturada e com a sensação de estar apenas enxugando gelo? Já para outros que querem começar, mas estão há anos procrastinando, pensando na melhor oportunidade de iniciar o trabalho, vocês já pensaram em quantos animais vocês já deixaram de ajudar por não saber como começar ou até mesmo pelo simples fato do medo e procrastinar? E quantas noites você ficou sem dormir pensando naquele cãozinho que você viu na rua, olhou nos olhos dele e não pôde ou não soube como ajudar? Você vai perceber que o valor investido no seu desenvolvimento, no aperfeiçoamento, retornará de forma brilhante na sua missão de ajudar muitos animais. E esse investimento se pagará por si só, como eu já falei. Uma vez implantada a metodologia, os números mostrarão claramente isso. A nova turma do método será aberta na segunda-feira. Eu tenho certeza que vão surgir ainda mais histórias lindas de superação e sucesso, como as lindas histórias que vocês já viram nas aulas 1 e 2. Meu objetivo principal não é vender curso. Meu objetivo principal é formar um exército de pessoas que saibam realmente como atuar, como obter os recursos para isso e como fazer a diferença na vida de um grande número de animais. É aumentar a corrente do bem. Então eu estou abrindo
uma nova turma na segunda-feira e essa é a sua chance. Eu tenho certeza que eu vou contar com você lá. Através do curso, eu vou pegar na sua mão, falando exatamente o que você deve fazer e como você deve agir. Então, se você estiver pronto para disputar uma dessas vagas, fica atento no seu e-mail e nos grupos de WhatsApp. E você ainda terá uma garantia caso adquira esse curso. Como falei, nessa próxima turma serão 4 bônus que somados por si só já valeriam no mínimo 3 vezes o valor do curso. Para fazer parte dessa nova turma, na segunda-feira, às 9 horas da manhã, em ponto, eu vou enviar um e-mail para cada um de vocês com um link e clicando nesse link você terá acesso a todas as informações desse curso através de um vídeo explicando detalhe por detalhe da metodologia. Portanto, fique atento à sua caixa de e-mail e também nos grupos de WhatsApp, caso você esteja em um deles. E para o grupo de super interessados e que não querem perder a chance de participar caso as vagas se esgotem, eu vou enviar um outro link também, onde você terá acesso 1 hora antes, ou seja, às 8 horas da manhã, a esse mesmo vídeo, a esse mesmo hall de informações do curso, onde você vai ver e poder tirar todas as suas dúvidas ali, portanto 1 hora antes. Então, se você tiver esse interesse, recebendo esse link, já clica que você vai ser avisado 1 hora antes, ok? Agora vamos para a hora mais esperada dessa aula. Vamos fazer o sorteio dos 2 prêmios surpresa e da linda Caminha Pet. Já em relação ao acesso ao e-book que eu prometi no momento da inscrição que vocês fizeram para o evento, vocês receberão através do e-mail e dos grupos de WhatsApp. Também vou enviar o material que mostrei nas 3 aulas, os diagramas e as imagens dos slides, para vocês terem aí com vocês e poderem imprimir e utilizarem da melhor maneira na missão. Nesse momento, minha equipe está escrevendo para vocês no chat e também nos comentários desse vídeo o link onde faremos o sorteio ao vivo. Prestem bem atenção, copiem esse link, abram uma nova janela no seu navegador e colhem para abrir a sala ao vivo, caso o link não tenha ficado disponível para acesso apenas clicando nele. É através dessa sala que nós vamos fazer o sorteio, ok? Então, reforçando, copiem o link, abram em uma nova janela do navegador de vocês para ter acesso à sala do sorteio, onde faremos os 3 sorteios. 2 deles são os prêmios surpresa, conforme prometido, e o outro é a linda Caminha Pet. Ok? Bora lá? Aguardo vocês na sala do sorteio. E para quem porventura não puder participar, por qualquer que seja o motivo, deixo aqui um forte abraço e que Deus abençoe a cada um de vocês nessa linda missão de ajudar os animais. Até mais!